Hoje vamos falar sobre o Evangelho de Judas, o traidor ou o escolhido. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema que promete desafiar tudo o que você aprendeu sobre um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia, Judas Iscariotes. Será que Judas foi realmente o traidor que entregou Jesus por 30 moedas de prata? Ou existe algo muito mais profundo por trás desta história? Hoje, vamos mergulhar no Evangelho de Judas, um texto apócrifo descoberto em 1978, que traz uma nova luz sobre o papel deste discípulo. Prepare-se para questionar suas crenças e explorar a possibilidade de que Judas não tenha sido um traidor, mas sim o escolhido para cumprir uma missão divina secreta. Antes de começarmos, eu já peço que você deixe o seu like, isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Assista até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar sua visão sobre Judas para sempre. Agora, vamos juntos desvendar esse mistério. O contexto histórico do Evangelho de Judas. Para começarmos a entender o que é o Evangelho de Judas, precisamos voltar no tempo e situar-nos onde esse documento foi encontrado. Em 1978, no Egito, um manuscrito antigo foi descoberto, e depois de anos de análise, os estudiosos perceberam que ele continha algo que abalaria profundamente a história do cristianismo, um evangelho atribuído a Judas Iscariotes, o discípulo conhecido por trair Jesus. Mas o que torna esse evangelho tão polêmico? Primeiramente, ele apresenta uma visão completamente diferente da narrativa tradicional, dos 4 evangelhos incluídos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nele, Judas não é visto como um vilão, mas como alguém que cumpriu uma missão muito importante. Esse texto foi escrito em algum momento do século II, ou seja, bem depois dos eventos narrados na Bíblia. Ele faz parte de um grupo de escritos conhecidos como apócrifos, textos que não foram incluídos no cânon oficial da Bíblia. Mas isso não significa que eles não tenham valor. Muito pelo contrário. Esses evangelhos apócrifos, como o de Judas, nos oferecem um novo olhar sobre personagens e acontecimentos já conhecidos. O Evangelho de Judas foi escrito em copta, uma língua egípcia antiga, e o texto foi preservado em papiros. Sua tradução só foi finalizada por volta de 2006, e desde então, ele tem gerado inúmeras discussões entre teólogos, historiadores e especialistas no cristianismo. E você deve estar se perguntando, o que esse evangelho diz de tão importante para causar tanta comoção? Bem, continue assistindo, porque o que vem a seguir pode surpreender você. No final deste vídeo, você entenderá por que os nomes de Hitler e Judas nunca mais foram usados. A nova visão sobre Judas no Evangelho Apócrifo. Agora que você já sabe de onde vem esse evangelho, vamos falar sobre o seu conteúdo. No Evangelho de Judas, ao contrário do que estamos acostumados a ouvir, Judas Iscariotes não é retratado como um simples traidor movido por ganância ou inveja. Em vez disso, ele aparece como um discípulo que tinha uma missão especial dada por Jesus. Isso mesmo. Segundo esse texto, Jesus teria escolhido Judas para realizar um papel fundamental em seu plano divino. Enquanto os outros discípulos não compreendiam completamente os ensinamentos espirituais de Jesus, Judas seria o único capaz de entender as verdades mais profundas sobre o reino celestial. Um dos trechos mais intrigantes do Evangelho diz: Tu excederás a todos os outros, pois tu sacrificarás o homem que me veste. Isso pode ser interpretado como Jesus falando que Judas era o único que compreendia que o corpo físico de Jesus precisava ser sacrificado para que a sua essência divina pudesse retornar ao céu. Então, segundo essa visão, Judas teria traído Jesus não por cobiça, mas porque ele era o discípulo escolhido para ajudar Jesus a completar sua missão na terra. E isso muda tudo, não é? Imagine a inversão de papéis, o traidor sendo, na verdade, o mais fiel dos discípulos. Esse evangelho nos apresenta uma teologia muito mais complexa e misteriosa, e por isso ele foi mantido fora do cânon oficial da igreja. Mas por que esse evangelho foi excluído? Será que a ideia de um Judas escolhido, e não traidor, era perigosa demais para os primeiros cristãos? Ou será que a própria ideia de sacrifício divino através da traição era algo difícil demais para aceitar? Essas perguntas continuam intrigando estudiosos até hoje, e o Evangelho de Judas segue sendo uma das peças mais misteriosas e controversas da história cristã. Judas, o escolhido. Implicações teológicas. Agora que entendemos um pouco mais sobre o conteúdo do Evangelho, vamos explorar as suas implicações teológicas. Se Judas não foi um traidor, mas sim um escolhido,
como isso muda nossa compreensão da salvação e do sacrifício de Jesus. Para muitas pessoas, esse é um ponto crucial. A teologia cristã tradicional se baseia na ideia de que Jesus foi traído por Judas, e através desse ato de traição, foi crucificado para redimir os pecados da humanidade. Mas se o evangelho de Judas estiver correto, isso significaria que a traição foi, na verdade, um ato de obediência divina. Judas teria sido escolhido para um papel essencial no plano de Deus. Ele não estava atuando por interesse pessoal, mas cumprindo uma ordem superior. Essa interpretação desafia diretamente o conceito de livre-arbítrio e redenção que conhecemos. Afinal, se Judas estava apenas cumprindo o plano divino, ele seria mesmo culpado. Essas questões levantam uma série de reflexões sobre a natureza da traição, da obediência e do próprio sacrifício. Será que Judas foi apenas um peão no jogo cósmico entre o bem e o mal? Ou será que sua participação voluntária no plano de Jesus foi parte de algo maior e mais difícil de compreender? Essas são perguntas que o Evangelho de Judas traz à tona e que até hoje nos deixam sem respostas claras. A rejeição do Evangelho de Judas pela Igreja primitiva. Com tantas implicações teológicas e profundas, não é de se surpreender que o Evangelho de Judas tenha sido rejeitado pela Igreja primitiva. Mas qual foi o processo para que ele fosse deixado de lado e, eventualmente, esquecido por quase 2000 anos? Logo nos primeiros séculos do cristianismo, a Igreja estava em pleno processo de formação. Diversos grupos com interpretações diferentes da mensagem de Jesus surgiram, e muitos desses grupos seguiram por caminhos distintos. Os evangelhos que conhecemos hoje, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escolhidos por apresentarem uma narrativa mais coesa e menos controversa sobre a vida e a morte de Jesus. Esses textos destacavam a importância do sacrifício de Jesus, enquanto o Evangelho de Judas trazia uma perspectiva completamente diferente, centrada em uma suposta revelação secreta. Por que o Evangelho de Judas não foi incluído no cânon oficial? Muitos estudiosos acreditam que isso se deve ao fato de ele apresentar uma visão que desafiava o conceito de traição, algo que já estava profundamente enraizado na tradição cristã. Além disso, ele fazia parte de uma corrente teológica conhecida como gnosticismo, que enfatizava o conhecimento espiritual e secreto como caminho para a salvação. O gnosticismo foi combatido com veemência pela Igreja primitiva, que considerava perigosa a ideia de que apenas algumas pessoas, como Judas, poderiam acessar esse conhecimento secreto. E assim, o Evangelho de Judas foi considerado herético e acabou sendo suprimido, desaparecendo dos registros por quase 2000 anos. As revelações contidas no Evangelho de Judas. Apesar de ter sido excluído do cânon, as revelações contidas no Evangelho de Judas continuam a nos intrigar. Além de mostrar uma nova perspectiva sobre Judas, o texto também revela um profundo conhecimento espiritual e cósmico. Segundo o Evangelho, Judas seria o único discípulo que entendia o verdadeiro propósito da missão de Jesus. Mas o que exatamente Judas compreendeu que os outros não conseguiram? O Evangelho de Judas sugere que Jesus tinha um conhecimento especial sobre a criação do universo, sobre as forças cósmicas e sobre o destino da alma. Esse conhecimento, segundo o texto, foi passado a Judas de forma secreta, porque ele seria o único capaz de suportar essa verdade. O Evangelho também menciona que o corpo de Jesus era apenas um invólucro temporário, algo que precisava ser descartado para que o verdadeiro Jesus pudesse retornar ao reino celestial. E Judas teria desempenhado o papel crucial de libertar Jesus desse corpo físico, permitindo que o plano divino fosse completado. Essas revelações são extremamente profundas e alteram significativamente a forma como vemos os eventos que levaram à crucificação de Jesus. Ao contrário dos outros evangelhos, que focam mais nos atos externos, o Evangelho de Judas nos convida a refletir sobre os significados ocultos e espirituais por trás desses eventos. O legado do Evangelho de Judas. Então, qual é o legado do Evangelho de Judas? O que podemos aprender com ele hoje? Embora tenha sido rejeitado pela Igreja primitiva, sua redescoberta nos anos 70 e sua tradução em 2006 trouxeram à tona discussões importantes sobre o papel de Judas na história cristã. O que o Evangelho de Judas nos ensina é que a história é muito mais complexa do que pensamos. Ele nos mostra que existem muitos lados de uma mesma narrativa e que, às vezes, os maiores vilões podem ser os heróis incompreendidos. Judas, o traidor que conhecemos, pode na verdade ter sido escolhido para realizar a tarefa mais difícil de todas, entregar seu amigo e mestre para a morte, não por ódio ou cobiça, mas por amor e lealdade a um plano divino maior. Embora o Evangelho de Judas continue a ser um texto apócrifo, rejeitado pela tradição cristã oficial, ele nos faz refletir sobre a natureza do sacrifício,
da traição e da redenção. Será que estamos prontos para aceitar essa versão da história? Ou será que preferimos a narrativa tradicional que conhecemos há séculos? Antes de encerrar, há uma curiosidade interessante sobre nomes que carregam peso histórico. Você já reparou que nomes como Judas e Hitler praticamente desapareceram ao longo dos anos? Isso não é por acaso. Ambos ficaram marcados por atos que foram considerados como os maiores símbolos de traição e maldade na história da humanidade. O nome Judas se tornou sinônimo de traição, especialmente depois de ter sido associado à entrega de Jesus. Já Hitler está eternamente ligado à destruição e ao sofrimento causados durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso, esses nomes deixaram de ser escolhidos pelas gerações seguintes, pois carregam um fardo pesado demais. Assim, vemos como a história molda a percepção dos nomes e das pessoas que os carregam. Porém, como vimos hoje, será que todas as histórias são contadas da maneira completa? Será que Judas realmente foi o traidor que imaginamos? Ou há mais segredos escondidos nas páginas da história? Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou dessa nova perspectiva sobre Judas. E claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos futuros, onde continuaremos explorando os mistérios da Bíblia e muito mais. Muito obrigado por nos acompanhar até o final, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.